Eu vou ser bem sincera. Eu descobri esse lugar do jeito mais comum possível, que é rolando a internet sem procurar nada específico. E aí apareceu uma imagem, depois outra, e quando eu vi, já estava tentando entender onde isso ficava e se em algum universo da minha vida eu conseguiria visitar um lugar desses. Esse lugar se chama Lago Moraine, fica no Canadá, e ele tem exatamente aquela vibe de lugar que você olha e pensa que é algo extraordinário. Não é um choque imediato, mas uma sensação de calma misturada com curiosidade, como se tudo ali estivesse no lugar certo sem esforço nenhum. E hoje eu resolvi falar sobre esse lugar porque, além de ser muito bonito, ele é aquele tipo de destino que faz a gente repensar nossas escolhas. Tipo, por que eu não nasci perto de uma paisagem dessas? Mas enfim, detalhes. Ao longo do vídeo, eu vou te mostrar onde ele fica, como é visitar, o que dá pra fazer por lá e por que o Lago Moraine é um daqueles lugares que você conhece sem pressa, só observando, caminhando e absorvendo o momento. Então vamos viajar juntos para esse destino impecável. Localização. Antes de falar do lago em si, é importante entender onde exatamente fica o Lago Moraine, porque isso já muda bastante a experiência de visita. Ele fica no Canadá, mais especificamente na província de Alberta, dentro do Parque Nacional de Banff, que é um dos parques mais famosos do país. E, sinceramente, depois que você vê onde ele fica, dá pra entender o porquê. O Lago Moraine está localizado a cerca de 14 quilômetros do Lago Louise, que é outro lugar bem conhecido ali da região, então muita gente acaba visitando os dois no mesmo dia. E quando eu digo na mesma região, não é tipo perto de cidade grande não, tá? É perto no sentido canadense da palavra, cercado por montanhas, floresta e aquele silêncio que já começa a dar vontade de falar mais baixo sem nem perceber. Uma coisa importante de saber é que o Lago Moraine fica literalmente no meio das montanhas, chamadas de Ten Peaks, que são 10 montanhas bem altas que ficam ao redor do lago. E isso influencia tudo: a paisagem, a luz, o clima e até a forma como o lugar muda ao longo do dia. Dependendo do horário, o lago parece completamente diferente. E não é exagero, é só o sol fazendo o trabalho dele. Agora, um detalhe que muita gente descobre só depois. Hoje em dia não dá mais para chegar no Lago Moraine com carro comum. O acesso é feito apenas por ônibus oficiais do parque, shuttles ou tours autorizados. E apesar de parecer meio chato no começo, isso ajuda muito a preservar o lugar e deixa tudo mais organizado, o que, convenhamos, faz bastante diferença num lugar tão visitado. Então, resumindo, o Lago Moraine fica em uma das regiões mais preservadas do Canadá, cercado por montanhas enormes, longe de áreas urbanas, dentro de um parque nacional super protegido e com acesso controlado. Ou seja, só chegar até lá já faz parte da experiência. E talvez explique por que tanta gente coloca esse lugar como um dos pontos mais especiais de Banff. Primeira impressão. E quando você chega lá, não é tipo aquele momento super marcado, sabe? Não tem uma entrada oficial que você olha e pensa, agora começou. Você vai chegando meio sem perceber, caminhando, olhando em volta. Até que em algum momento você vê a água, aí levanta mais o olhar e as montanhas já estão ali. E dá uma pausa automática. Nem é algo pensado, você só para um pouquinho. Fica olhando, tentando entender o que exatamente chamou mais atenção, mas é meio difícil separar uma coisa só. E aí acontece uma coisa bem comum. Você tenta tirar uma foto, olha pra tela e pensa, tá bonito. Mas não é isso que eu tô vendo. E mesmo assim, você tira várias, porque, vai que alguma chega perto. Expectativa versus realidade. A expectativa é chegar lá e encontrar tudo vazio, bem tranquilo. Quase um momento só seu. A realidade é que tem mais gente pensando exatamente a mesma coisa. E aí começa aquela tentativa discreta de achar um espacinho bom pra foto. E no final, o Lago Moraine acaba sendo muito mais do que só um lugar bonito. É um daqueles destinos que você conhece com calma, observando aos poucos, sem precisar de muita coisa além de estar ali. E mesmo que não seja exatamente como a gente imagina antes de ir, ainda assim é o tipo de lugar que fica na cabeça depois, sabe? Então me conta, você gostaria de conhecer um lugar assim algum dia? Obrigada por assistir e até o próximo destino!